Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Você Precisa Saber de Mim, quadrinho da Helena Cunha, lançado pela editora Universos agora em agosto de 2025. Ele custa R$85 de preço de capa e é um quadrinho grosso, ele tem 270 páginas, bem bonitinho, com orelha. O meu tá autografado porque eu peguei pelo Catarse. Quadrinho bem bonito e excelente. O Você Precisa Saber de Mim, ele é uma continuação direta do Boa Sorte, outro quadrinho da Helena. Só porque não precisa ler o Boa Sorte, não é obrigatório ler o Boa Sorte para ler o Você Precisa Saber de Mim. Mas são dois quadrinhos que se complementam, então é bom ler o Boa Sorte. O Boa Sorte é esse quadrinho aqui. Acho que lançado em 2022, eu fiz vídeo dele aí no canal. Então vou deixar o link do vídeo na descrição. O formato é um pouquinho menor. Eu preferia que os dois fossem do mesmo tamanho. Mas tudo bem, não importa. Quase o mesmo tamanho. O Boa Sorte, a protagonista dele é a Julieta, que é essa menina ruiva. E o Boa Sorte fala sobre perda, adolescência, ela se descobrindo. Basicamente isso. Dá pra ver no vídeo dedicado dele que eu falo um pouco mais. E Você Precisa Saber de Mim fala sobre aceitação. Porque no final do Boa Sorte, a Julieta, ela conhece a Erika aqui no começo, mas elas ficam meio inimigas ali até o final que elas viram amigas e começam a ficar juntas. E a Erika, ela não se aceita. Então aqui no Você Precisa Saber de Mim passa alguns anos. Então aqui no começo do Você Precisa Saber de Mim, ele tem uma passagem de tempo. Se passam 5 anos. Então a Erika, ela foi para a faculdade, ela já é formada, ela trabalha no setor financeiro, eu acho, no banco, e ela tá tendo algumas dificuldades ali em pagar conta, né? Ela sonhava demais e percebeu que a vida adulta não é assim, né? Ela tá desempregada, ela trabalhava, mas ela tá desempregada e tá com dificuldade para pagar a conta. E por causa do pai dela, ela volta para a cidade que ela morava, que é onde a Julieta mora. E aí a gente vê que as duas não ficaram juntas, apesar delas terem muito afeto aí entre si, tiveram várias indas e vindas, elas não ficaram definitivamente juntas, mas elas ainda se gostam. A Julieta, por causa da mãe, que ficou sozinha depois da morte da avó, ela fica na cidade, ela não vai fazer faculdade, embora ela tenha vontade, é falado mais ou menos no começo da HQ, ela tem vontade de mudar também e fazer faculdade. Elas já são adultas, passou 5 anos, então elas devem ter tipo 21, 22 anos ou um pouco mais. E a Julieta, ela trabalha numa locadora na cidade dela e ela vive uma vida ali de basicamente cuidar da mãe dela e trabalhar. E o grande ponto aqui da HQ é porque quando a Erika volta pra cidade, ela encontra a Julieta e ela quer ficar com a Julieta, só que a Julieta fala: se você não vai ficar definitivamente comigo, porque a Erika, ela não se aceita como ela é e ela não tem coragem de contar pro pai dela, que já tá idoso e um pouco debilitado mentalmente. Ele já não se lembra muito das coisas, ele virou um idoso bem difícil, acumulador, e ela não tem coragem de contar pra ele que ela namora a Julieta, que ela quer namorar a Julieta, por isso que ela não namora, porque ela não tem coragem de contar pro pai dela. E ela também tem muito medo da recepção dos irmãos dela, porque a família dela é bem grande. Essa é uma cena mais do final, né? Mas só pra mostrar o tamanho da família da Erika. A Erika tem vários, acho que 3 ou 4 irmãos. Então ela tem um irmão que é marginal, ele é bem homofóbico e ele agredia, fazia bullying, bastante bullying com o amigo da Julieta na época de escola. Então ela tem bastante medo da recepção desse irmão dela. Imagino do que ele pode falar na cabeça do pai dela também. Esse quadrinho ele vai falar mais sobre a aceitação. Não só dela buscando a aceitação da família, como a aceitação própria, porque a pessoa que mais tem preconceito com ela é ela mesma. Tanto que o pai dela, mesmo quando o pai dela demonstra um pouco, mas pro final ser compreensível, ela ainda demonstra que ela tem algum problema com isso. E narrativamente dá pra perceber que a Helena evoluiu muito. Apesar da narrativa do Boa Sorte ser incrível, eu amei o quadrinho. Aqui narrativamente eu achei melhor ainda.
ela trabalha bastante com flashbacks, né? Porque teve essa passagem de tempo. Então a gente vai ver bastante flashback. Porque ela se sente mal em falar, né? Sobre a sexualidade dela pra família. Por causa do irmão, principalmente. Pegando no pé do... Pegando no pé não, né? Agredindo o amigo da Julieta. Por causa de alguns comentários do pai quando ela era pequena e tudo mais. E também a gente vai ter flashbacks da relação dela ali com a Julieta nesse meio tempo, né? Que entre o Boa Sorte e esse quadrinho aqui. Então, por exemplo, aqui se passa no presente da HQ, né? Enquanto a história tá acontecendo. E aqui ela usa uma paleta de cor, parece que ela bota um filtro em cima pra ficar com a cor um pouco mais fraca, que representa os flashbacks. E eu gostei muito, os flashbacks são muito bem feitos mesmo, a narrativa dela é excelente. Então, tipo, eu li o quadrinho praticamente uma vez, eu li a maior parte dele, e aí eu tive que parar de ler pra passear com o cachorro, com o Todd. Quando eu cheguei, eu terminei de ler ele. Então é um quadrinho muito bom mesmo. Minha mãe leu também. Ela leu de uma vez. Normalmente ela lê bem repartido, um pouquinho em cada dia. Ela leu o quadrinho de uma vez só. Então ela gostou muito também. Vou tentar fazer ela falar aqui no vídeo. Ela não gosta muito. Mas é isso, o quadrinho sobre aceitação. Eu achei muito legal. Tem a relação também, um pouco da Julieta. O interessante também é que, apesar uma coisa muito interessante também é que no primeiro volume aqui, a Julieta é a protagonista e ela conhece a Erika, que é uma personagem importante no quadrinho. Nesse volume, a Erika é a protagonista, por isso que tudo se passa sobre ela. E a Julieta, ela é uma personagem importante, óbvio. Ela aparece muito, mas ela não é a protagonista. Mas a gente também tem uma evolução na relação da Julieta com a mãe dela. Porque no primeiro volume, né, a mãe dela tenta tirar a própria vida também. Então a mãe dela tem depressão. Então a gente vê essa evolução da mãe, da relação dela com a mãe, a avó dela que acaba falecendo, logo no começo já fala que a avó dela é uma personagem importante do primeiro volume. E a gente tem o retorno de alguns personagens, os amigos da Julieta que foram importantes para ela no primeiro volume, para ela se recuperar ali da perda da irmã. E um ponto que eu falei no primeiro vídeo e eu vou falar de novo, né, salientar, é quão bem a Helena consegue passar as emoções dos personagens num desenho. Tava lendo Sala de Aula Deriva essa semana. Apesar do desenho ser muito bonito, o quadrinho é excelente, eu gostei muito e tal. Os personagens parecem uns manequins. A movimentação deles é toda travada, a expressão facial às vezes é, tipo, bem travadona também. E aqui no quadrinho, a Helena tem a arte dela, é muito linda, muito fofa. E ela consegue expressar perfeitamente as emoções dos personagens com as expressões faciais. Então a gente eu vou mostrar um pouco quando for mostrar a edição. A gente vê muito bem a emoção de cada personagem. A gente tem algumas situações engraçadinhas e tal, por causa desses caras e bocas, isso é muito legal. E uma única coisa, não sei se é algo que eu não gostei da história, é algo que eu não gostei da própria personagem, né? A Erika, mesmo no final ali, a gente espera que já, né, que tenha um final mais feliz, mas mesmo depois, no final, quando ela resolve assumir um pouco mais a Julieta, ainda assim a gente vê um preconceito dela, sabe? E ela tem, eventualmente, spoiler, não sei, quem não gosta de spoiler pode pular pra parte que eu mostro a edição. Ela tem a conversa com o pai dela até que aceita bem. Mesmo assim, ela fica com vergonha, né, de apresentar a Julieta como namorada. Então, tipo, tudo bem que era recente que ela tava aceitando isso, mas a Julieta já tinha deixado claro que, já que ela não tava bem consigo mesma, não tava se aceitando, então ela devia se aceitar direito primeiro, mas ainda mais ok. Só essa partezinha que eu, não sei, fiquei com um pouquinho de raiva da personagem. Você, apresenta ela como namorada logo, a bichinha é tão gente boa. A gente tem uma evolução da Julieta, todos os personagens evoluem bem. A Helena trata isso muito bem também no quadrinho. E eu gostei muito. O quadrinho é excelente. Eu ainda não decidi qual que é o meu favorito, se é o Boa Sorte ou se é esse aqui. Gostei muito mesmo dos dois. Como história, talvez eu tenha gostado mais do Boa Sorte, mas a narrativa aqui eu gostei mais. Então tem essa questão do flashback que eu adorei. Então não sei, ainda tô decidindo qual que eu gostei mais. E vamos dar uma olhada na edição. Vamos lá dar uma olhada na edição, né, do Você Precisa Saber de Mim. Ó, ele é um pouquinho maior que o Boa Sorte. O Boa Sorte é um pouquinho mais grosso, mas ele é um pouco maior. Eu gostei do formato dos dois aqui, então vamos ver. Ó, com orelha, bonitinho. O autógrafo bonitinho da Helena. E a arte dela. Ó, as expressões faciais, igual eu falei.
Ó, a carinha dela é meio de entediada, meio triste. Ó, que ela lendo uma homenagem que a cidade vai fazer pro pai dela, então ela já fica aqui, né, com esse olhar mais de reconforto. Ó, as caras e bocas irritada. Então, é muito bonito, muito legal esse traço da Helena. Eu gostei muito, minha mãe também gosta demais. O pai, aqui o pai da Érica, ó, feliz com ela. Então, assim, apesar dele ser um pai meio preconceituoso e babaca nesse sentido, ele gosta muito dela. Então, assim, ela tem muito medo porque ela também tem um preconceito consigo mesma. Então, ó, aqui o encontro delas. A Julieta trabalhando na locadora, ela falando, me vê um pornô, por favor. Aí a Julieta faz a cara ruim porque ela acha que é um cliente aleatório. E na hora que ela vê que é a Érica, ela já fica feliz. Então, tá aqui as duas. Então, elas têm uma boa relação, né? Porque que elas não estão juntas, mas elas se abraçam, ficam felizes e tal. Aí aqui já é um flashback, por exemplo. A Julieta lembrando de quando a avó dela faleceu, que já na página 110, já no meio da história. Ó, flashback de novo. Tem bastante flashback e fica bem legal, não atrapalha o ritmo em nenhum momento do quadrinho. Ó, esse aqui é o irmão babaca da Érica, empurrinhando aí os amigos, né? Os dois melhores amigos da Julieta. Eu acho que isso provavelmente antes da Julieta entrar na escola. E é isso. Edição muito bonitinha. Quadrinho muito bonito, a página dupla aqui. Recomendo demais. Então é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu recomendo muito esse quadrinho. Pra quem gosta desse tipo de temática, né? Tem gente que só gosta de super-herói. Falei quadrinho mais desse estilo, então não gosta, né? Não gosta de todos os tipos de quadrinho, que eu entendo. Mas quem interessa, vale muito a pena. É um quadrinho relativamente barato, ele tá na Amazon, vou deixar o link da Amazon. Acho que dá pra comprar na lojinha da Helena também, vou deixar o link na descrição. E R$85 preço de capa, 270 páginas, eu acho que eu falei, né, no começo. Então é um quadrinho grande, uma ótima leitura e vale muito a pena. Na Amazon, como ele tá na Amazon e é pela editora Universos, é bem possível que ache ele com alguma promoção. Não sei se a editora costuma ter promoções maiores, mas uma promoçãozinha é certeza que dá pra conseguir. Então, vale muito a pena. E é isso. Valeu, gente.